Meus amigos e minhas amigas, de tempos em tempos surgem fenômenos sociais, populares, que expõem como que as gerações mais jovens, supostamente tão progressistas e abertas em relação a valores e costumes, podem aderir e partilhar do mais reacionário dos moralismos. Eu estou me referindo, é claro, à reação que tomou conta das redes sociais depois das vitórias de Anora no último Oscar no domingo passado. O filme abocanhou 5 estatuetas das 6 que ele estava disputando, entre elas melhor filme e melhor atriz para Mike Madison. E a partir daí, as portas do inferno foram abertas. E a quantidade de comentários absurdos que eu li e ouvi de domingo pra cá foi tão grande, mas tão grande, que eu me senti praticamente obrigado a ligar essa câmera e gravar um vídeo sobre isso. E o que mais me decepcionou nessas reações todas foi perceber que, dentro de boa parte desses comentários ali, havia um componente de misoginia incutido neles que me deixou absolutamente decepcionado com muitas pessoas por aí. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Em primeiro lugar, uma coisa que eu acho que é importante de deixar claro aqui de cara é que eu gosto de Anora. Eu gosto bastante de Anora. Tem um vídeo meu aqui no canal falando sobre o filme, eu vou deixar ele linkado aqui nos cards, onde eu falo todos os motivos para eu considerar Anora um ótimo filme. Dito isso, a cada novo comentário estúpido que eu leio sobre a Nora, sobre a Mike Madison e sobre as vitórias delas no Oscar, mais simpático eu fico ao filme, à atriz e às vitórias de ambas. Mais contente eu fico com o resultado final. Eu não estou me referindo a todas as críticas e problematizações que surgiram sobre a Nora. É claro, há comentários na internet problematizando a Nora que eu acho pertinentes e que eu acho muito válidos de serem feitos. Posso não concordar com eles, como eu não concordo com vários deles, mas no mínimo eu acho que são críticas pertinentes de serem feitas. Um exemplo, eu vi pessoas comentando na internet que aquela cena em que os capangas do oligarca russo perseguem a Nora dentro daquela sala e usam da força para tentar domar ela, é uma cena problemática porque ela usa do humor para retratar uma situação de homens se impondo sobre uma mulher através da força física. Eu entendo essa problematização, não concordo porque eu não acho que seja uma cena que codifica o... não posso falar a palavra porque senão o YouTube desmonetiza. Como muitas pessoas disseram por aí, eu acho que é uma situação em que aqueles caras não queriam usar a força contra aquela personagem. E a graça da situação tá na força de dominar o espaço daquela mulher, praticamente obrigando aqueles caras a reposicionarem a rota deles, mas eu entendo essa crítica. Da mesma forma como eu também entendo a crítica que algumas pessoas fazem de que a visão do Sean Baker sobre aquela personagem ali é a visão de um homem sobre corpos femininos, sobre a realidade das trabalhadoras do sexo e que isso pode incluir aí alguns vícios por conta da vivência de homem do Sean Baker. Eu entendo essa crítica, vi também pessoas dizendo que o final do filme, a cena final, não vou dizer o que acontece para não dar spoiler, mas ela acaba reforçando um estereótipo sobre as garotas de programa de que a única linguagem que elas conhecem é o sexo. Entendo essa crítica, não concordo, porque eu acho que existem fatores naquela cena específica, mas enfim, não concordo com essas críticas, mas eu entendo e acho pertinentes elas serem feitas e serem colocadas para discussão pública. O que eu tô me referindo aqui são a comentários extremamente moralistas e, mais do que isso, extremamente... eu considero de uma visão muito míope sobre a questão toda, que eu acho problemáticos e que são esses comentários que eu gostaria de tratar aqui. Também não pretendo entrar na polêmica das acusações de plágio que surgiram contra o roteiro do Sean Baker. Aparentemente tem um projeto de 2015 ou 2016 que o Sean Baker teve acesso lá naquela época e que era um projeto coordenado por mulheres, dentro desse universo com uma propriedade maior, e o Sean Baker copiou, pelo que eu entendi, não só aspectos da trama, mas aspectos até mais específicos ainda. Não vou entrar nessas questões porque eu não tive acesso ao projeto original, e eu acho que essa questão tem que ser submetida ao rigor da lei. Comprovado que realmente houve plágio no roteiro do Sean Baker, aí, pra mim, não tem problema nenhum eu voltar aqui e assumir realmente a problemática dessa questão. Realmente, eu não tenho nenhum problema se no futuro comprovarem que realmente o Sean Baker plagiou o roteiro. Não teria problema nenhum vir aqui gravar um outro vídeo falando sobre isso. De verdade, pra mim, não é um peso na minha consciência. Vamos lá, algumas questões que eu gostaria de abordar. Problematizaram o filme ter ganhado melhor filme. Eu vou
dividir aqui entre as problemáticas sobre o prêmio de melhor filme e de melhor atriz. Melhor filme. Eu comentei no meu vídeo de segunda-feira e na live que eu gravei durante o Oscar que eu valorizo a vitória de Anora na categoria de melhor filme, mesmo que não fosse o meu favorito dos 10, e não era mesmo. Não era o meu filme favorito dos 10 que estavam concorrendo. Mas eu achei um prêmio digno por dois fatores. O primeiro é que Anora é um filme independente. Ele foi rodado com um orçamento minúsculo de 6 milhões de dólares por um cineasta que até outro dia ele estava rodando um longa-metragem inteiro através de câmeras de iPhone, e ele galgou a ponto de conseguir rodar um filme com um pouquinho mais de orçamento, mas nem tanto, que é 6 milhões de dólares, no caso do Anora, um orçamento pequeno, e esse cara conseguiu chamar a atenção da indústria o suficiente para conseguir ganhar o Oscar de melhor filme. Isso é uma coisa que eu valorizo muito, porque frequentemente o Oscar de melhor filme costuma premiar produções que sejam mais robustas, e a premiação de um filme como Anora acaba sendo uma valorização de um estilo de cinema, de um porte de cinema, que envolve cineastas tendo que ir na cara e coragem para conseguir os resultados que eles almejam. No caso do Sean Baker, como eu falei, um cara que outro dia estava fazendo um filme todo com câmera de iPhone, e para rodar o Anora, de novo, com um orçamento minúsculo, tendo que se enfiar ali no meio da noite em ambientes que talvez ele não tivesse autorização para rodar uma cena rapidinho e zarpar fora. E eu não vou dizer que foi um esquema de guerrilha, porque ainda assim ele teve sim uma logística folgada em comparações com projetos ainda menores, mas ele não dispôs de um aparato técnico super robusto, super grandioso, super exuberante e super folgado, e ele conseguiu entregar um projeto. Eu vi hoje mais cedo uma notícia que pode confundir a cabeça das pessoas, que a campanha do Anora pro Oscar custou 3 vezes mais do que o orçamento do filme. E isso já está sendo usado por pessoas aí na internet para falar que aí o filme independente que vocês estão elogiando aí, ó, a campanha dele pro Oscar foi caríssima e tal. Primeiro de tudo, 6 vezes 6 milhões, 3 vezes 6 milhões é 18 milhões de dólares. 18 milhões de dólares são um valor pequeno para a campanha para Oscar de melhor filme e para Oscars na fase de votação de vencedores e tal. Em segundo lugar, que isso também demonstra um certo desconhecimento em relação à estratégia toda. Por quê? Anora foi um filme produzido de forma independente, com um orçamento minúsculo de 6 milhões de dólares. Mas aí ele foi exibido em Cannes, e a partir do momento em que ele foi exibido em Cannes, a Neon, que é uma distribuidora, a mesma distribuidora que comprou e bancou Parasita nos Estados Unidos, ela viu o filme e comprou os direitos de distribuição do filme, e também bancou a campanha do filme para Oscar. Também foi a mesma coisa que a Netflix fez com Emília Pérez, que a Sony Classics fez com Ainda Estou Aqui. Então existe uma separação entre o filme ter sido produzido de forma independente e a distribuição e a campanha deles depois terem sido custeadas por uma distribuidora maior, que foi o caso de Anora. E além disso, fora essa questão do filme ser um filme indie, ganhando o Oscar frente a produções caríssimas, tem um outro ponto que eu valorizo muito, que é o fato de que Anora é um filme de gênero, e de um gênero que costuma ser rechaçado pela indústria e por boa parte do público e da crítica, como arte pelo menos. As pessoas, a indústria e boa parte da crítica tendem a olhar com certo olho torto ou nariz torcido para produções de gênero como terror, fantasia, ação, comédia, porque são gêneros que pretendem encontrar uma reação mais direta no público. A gente falou muito sobre o caso de A Substância, né, que como foi uma proeza a Substância ter chegado com essa força toda sendo um filme de terror. E Anora é uma comédia de absurdos. E mais do que isso, é uma comédia que usa muito do humor físico para comunicar as suas ideias. E além disso, eu acho que Anora é um filme muito menos superficial do que as pessoas acham que ele é. Ele pode ser um filme que provoca o riso de uma maneira mais direta? Pode. Mas a partir do riso e do humor físico, ele consegue comunicar temas muito interessantes. Eu discuti no meu vídeo essa questão da desilusão do sonho americano. Ele usar o sonho daquela garota ali de conseguir prosperar dentro daquele sistema capitalista norte-americano. E a segunda metade do filme é a desilusão, ela percebendo que ela nunca vai conseguir sair daquele ambiente que ela tá habitando ali. E além disso, eu vi pessoas falando que ganhou um filme Sessão da Tarde, uma comédia boba. Eu acho que, sinceramente, esse tipo de comentário diz muito mais sobre o preconceito dessas pessoas de não conseguirem enxergar comédia e uma comédia mais escrachada, de humor físico, como algo que seja arte de qualidade excepcional, do que sobre qualquer demérito que o filme em si possa ter.
E além disso, eu acho muito interessante também que ele é um filme que ele não se basta nos discursos e nos temas dele. Ele entende que os discursos e os temas dele são meio para chegar a um resultado cinematograficamente interessante e não o contrário. E eu acho que, a partir desse humor físico que o filme estabelece, ele acaba ressaltando muito bem esses contrastes entre a classe dominante e a classe que é explorada por essa galera, que no caso é a personagem da Anora. Porque, através do contraponto entre a fisicalidade da Anora, que é uma fisicalidade mais defensiva, mais bruta, e as boas maneiras daqueles capangas que estão tentando ser mais comportadinhos, mais cínicos, até que chega o ponto que, enfim, a situação toda muda, eu acho que através desses contrastes o filme consegue elaborar o discurso dele. Então eu acho que é um filme que consegue usar a comédia, e não é só humor físico, ele não é um filme de tiradinhas, de piadinhas. Ele é um filme de humor físico, de um corte que vai ser engraçado. Quem viu o filme sabe de exemplos que eu estou mencionando. Então ele é uma comédia, de fato, que, sendo uma comédia que busca o resultado mais direto do riso, conseguiu ganhar o prêmio máximo da indústria. Então eu acho que isso aí é uma coisa que eu valorizo muito. Pra mim, a vitória de Anora em melhor filme, de maneira alguma, é uma vitória como a de Green Book, Coda, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, de forma alguma. Eu acho que a vitória de Anora, mesmo não sendo o meu favorito dos que estavam disputando, é um filme que eu gosto bastante e eu acho que é uma proeza ele ter conseguido esse Oscar, e é uma proeza que eu valorizo. Agora, emendando na questão de melhor atriz, eu vi alguns comentários repugnantes dizendo que a Nora não mereceria o Oscar de melhor filme e de atriz e ser laureado da forma como foi, por ele ser um filme que gira em torno de uma prostituta, de uma garota de programa, ou, no linguajar, como muitas pessoas estão usando por aí, de uma... Vocês entenderam o que eu tô falando. É um moralismo que eu acho horroroso, e eu quero entrar mais nisso quando eu for discutir as questões de atriz. Porque eu vi pessoas falando na internet, e pessoas inclusive do meu campo, do campo progressista, falando, se era pra dar o Oscar pra um filme sobre uma... que dessem pra Bruna Surfistinha. Tipo, que moralismo chucro, tacanho, reacionário é esse? Como se o fato do filme girar em torno de uma garota de programa desqualificasse ele como arte, desqualificasse o papel da Mike Madison. E, sinceramente, essas pessoas aí que lutam tanto pelos valores e pelos costumes e pela emancipação dos oprimidos e tal, essas pessoas não percebem que elas estão literalmente usando uma classe inteira, que é a de garotas de programa, que já sofrem tanto, como motivo ou de piada ou de humilhação. Olhem o que vocês estão fazendo. Qual o problema da Anora ser uma garota de programa? E, sinceramente, uma garota de programa no mundo real, uma garota de programa é um ser humano menor pelo que ela faz? Vocês entendem como que isso daí vai de encontro todos os valores e todas as virtudes que vocês tentam sinalizar por aí? Entendem como isso é uma coisa repugnante, de um moralismo que eu esperaria, sinceramente, da extrema-direita, mas não de pessoas supostamente que se identificam como progressistas? É horrível isso. E aí, entrando na categoria de melhor atriz, alguns pontos que eu gostaria de mencionar é que os brasileiros ficaram indignados com a vitória da Mike Madison. Eu vi até pessoas falando cinicamente na internet que a gente não ficou triste pela derrota da Fernanda Torres. A gente ficou triste porque se fosse a Demi Moore ganhando, a gente ia aceitar de boa. Mentira, mentira, deslavada. Eu tenho certeza que se tivesse ganhado a Demi Moore, a reação de revolta dessas pessoas seria literalmente a mesma. E me incomoda também que, sendo bem honesto, eu não tô vendo sinceridade, espontaneidade, autenticidade nenhuma nessas reações aí. Pra mim, todo mundo, boa parte dessas pessoas e dos tweets que eu vi, etc., estão muito mais performando uma revolta pra embarcar no hype e na manada do que realmente uma coisa... Enfim, isso daí torna as reações mais constrangedoras ainda. Não tô falando de todo mundo, tô falando de casos isolados. Mas, além disso, entre os ataques que os brasileiros fizeram a Mike Madison, eu vi um que eu achei inacreditável, que foi o de alguns brasileiros que foram lá na Wikipédia, em inglês e em português da Mike Madison, para alterar, falando que ela é, ou era, uma garota de programa ou uma atriz no. Primeiro, fake news. Segundo, se ela tivesse sido em algum momento da vida dela, isso é da conta de vocês? Isso torna ela um ser humano menor do que o que ela é? Que história é essa? Que
de novo eu volto. Que moralismo chucro e reacionário é esse a que vocês estão aderindo? E já foram checar o IP da pessoa que fez isso na Wikipédia, era brasileiro, sim. E eu também vi as pessoas falando que a Fernanda Torres e a Demi Moore ganharam para um filme, perderam para um filme pornô, de uma atriz pornô. Tudo isso porque, primeiro, desconhecimento do que é um filme pornô, e segundo, sinceramente, só porque o filme tem cenas de sexo, a personagem é uma... Enfim, acho isso nojento, repugnante, e me decepciona muito isso ter vindo de pessoas do campo progressista, supostamente progressista. Vi comparações também. E outra, os ataques foram tão grandes que a academia teve que privar os comentários para só pessoas dos Estados Unidos, ou pelo menos não brasileiros, poderem comentar. Parabéns, vocês estão realmente fortalecendo muito a imagem que nós temos, enfim. E eu também vi algumas comparações muito estúpidas a respeito dessa questão da personagem ser uma garota de programa, e eu vi alguns comentários que eu achei imprecisos a respeito de comparações do trabalho da Mikey Madison com o trabalho da Gwyneth Paltrow quando ela ganhou da Fernanda Montenegro lá em 99. Eu acho que é um comentário que denota um certo desconhecimento a respeito da história do Oscar e de como funcionam campanhas para Oscar. Porque não tem nada a ver a vitória da Mikey Madison com a vitória da Gwyneth Paltrow, não só por uma questão subjetiva, que é o fato de que eu acho a performance da Gwyneth Paltrow não merecia mesmo. E só uma coisa, quem diz que a favorita naquele ano era a Fernanda Montenegro, tá errado, isso é um revisionismo histórico. A favorita naquele ano era a Cate Blanchett, pelo Elizabeth, e aí nós entramos na questão da Gwyneth Paltrow. A campanha da Gwyneth Paltrow foi uma campanha, e do Shakespeare Apaixonado, foi uma campanha que significou um divisor de águas no modelo de como fazer campanhas para a Oscar, de um modo geral. Até aquele momento, as campanhas tentavam manter um mínimo de tato e um mínimo de código de ética para não se tornar uma parada totalmente suja. Claro que dinheiro sempre importou, mas a partir de 99... o senhor Harvey Weinstein, com a Miramax, que estavam bancando Shakespeare Apaixonado e a campanha da Gwyneth Paltrow, eles solidificaram um método que eles já vinham testando até então, que era o de tornar a campanha para Oscar muito mais agressiva e predatória do que ela era até então. Basicamente, o Harvey Weinstein, ele passou a organizar festas de gala, comes e bebes, sessões com membros da academia, onde ele despejava ali no ouvidinho das pessoas fofocas dizendo que os rivais dele, a galera do Resgate Soldado Ryan, tinham certos problemas, que fulano tal era problemático e tal, e ele também investiu pesadamente em publicidade negativa contra os rivais dele, e estima-se que ele chegou a gastar papo de 15 milhões de dólares só na campanha, na fase de vencedores. E, bom, no que consta, isso daí é uma coisa que foi um negócio tão forte que o filme ganhou esses prêmios todos, e dali pra cá, as campanhas pra Oscar se tornaram muito mais agressivas desde então, por conta desse modelo sujo instituído pelo Harvey Weinstein, que deu certo, infelizmente, lá em 99. No que consta, pelo menos até agora, eu não sei da campanha de Anora ter sido uma campanha tão predatória ou que tenha significado um divisor de águas negativo, tanto quanto a campanha de Shakespeare Apaixonado ali. Então, a vitória da Gwyneth Paltrow foi uma vitória, além de injusta, foi uma vitória que foi resultado de um método predatório de fazer campanha que dividiu águas negativamente de lá pra cá. E além disso, eu também vi comparações dizendo que, mais uma vez, as veteranas perderam prêmio pra uma novinha. Eu entendo esse argumento de que, ok, beleza, premiar uma atriz que já era veterana, que tem mais anos de experiência, que já tá amadurecendo as capacidades interpretativas delas por anos, poderia ser uma coisa mais premiável do que uma menina que não é que tá começando agora, mas que é mais nova e que, portanto, ter chegado ao ápice da carreira dela tão nova, com 25, ela vai fazer 26 agora em março, seja um estímulo para ela deixar de querer novos ares, ambicionar novos lugares artisticamente falando, se desafiar, porque ela já chegou no topo da carreira dela. Eu entendo esse comentário, mas eu vi pessoas dizendo que, mais uma vez o Oscar premiando a atriz novinha em detrimento das mais velhas, e isso reitera o ponto de assubstância. O ponto de assubstância de que a indústria despreza mulheres mais velhas em prol das novinhas é verdadeiro? Claro que é. Mas dizer que o Oscar tem a tendência de premiar mais novas? Bom, olhem as vencedoras do Oscar de melhor atriz dos últimos 10 anos. A faixa etária média delas foi de 44 a 45 anos. É realmente uma tendência do Oscar de melhor atriz premiar as mais novas? Realmente? Bom,
Enfim, eu acho que esse ponto da substância se aplica, mas no caso das vencedoras do Oscar de Melhor Atriz, nem tanto. Enfim, isso daí é o que eu queria dizer sobre a vitória de Anora, e que é uma vitória que, mesmo não sendo meu favorito, é uma vitória que eu considero digna. É isso. Curte o vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, e é isso. Um grande abraço, bom sábado, e até a próxima.